Os americanos chamam de insight, os mineiros chamam de clarão mesmo, né? É um prazer estar aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, convite da professora Thaís, do curso de formação na área de educação do campo, para compartilhar com seus alunos e com a comunidade acadêmica um pouco das minhas experiências, das minhas vivências. Quem sou eu? Meu nome é Tião Rocha, o apelido é Sebastião, ninguém me chama por apelido. Eu sou antropólogo por formação acadêmica, educador popular por opção política, folclorista por necessidade, mineiro por sorte e atleticano por sina. Todo mundo tem um defeito grave na vida, eu tenho vários. E eu sou idealizador e diretor do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é uma instituição de aprendizagem que tem 35 anos de existência e que tem sua base em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Ele chama isso de uma ONG. E eu criei o CPCD, 35 anos, não era para trabalhar com comunidades carentes, pessoas pobres, fazer caridade, era para resolver os meus problemas, que não eram poucos, né? Por uma razão muito simples. Eu fui professor durante muitos e muitos anos e dei muita aula em todos os níveis, dei aula no ginásio, no secundário, depois eu fui para a universidade, dei aula na graduação, dei aula no mestrado, dei aula no doutorado, dei aula no pós-doutor, dei muita aula na vida. E um belo dia, eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, lá em Minas, eu tive uma coisa, né? Os americanos chamam de insight, os mineiros chamam de clarão mesmo, né? E eu cheguei na universidade e falei assim, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que aconteceu, Tião? O que aconteceu é que a partir de hoje eu quero ser educador. Ah, para com isso, né, cara? Professor e educador são sinônimos. Mesma coisa, ganham o mesmo salário. Falei, não, são coisas diferentes. Qual que é a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina, o educador é aquele que aprende. E eu acho que eu estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e ir para a aprendizagem. E não é por nada não, acho que essa universidade podia fazer a mesma coisa, né? Porque nós estamos aqui fechados das quatro paredes, respirando gás carbônico, né? E o único assunto que eu escuto aqui é eu te cito e tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese que ninguém lê, porque nós não aguentamos ler as teses que nós mesmos escrevemos sobre nós, né? E vamos levando isso. E eu comecei a falar disso, no departamento, no colegiado, na congregação, na reitoria, no conselho. E um dia eu percebi que, toda vez que eu falava disso, incomodava muito as pessoas. Aí caiu a ficha, né? Um dia eu percebi que a universidade queria professores. Não queria educadores, ela queria ensinar, não queria aprender. Eu falei, quem está no lugar errado sou eu. Aí eu fui no lugar certo, que chama-se departamento pessoal, né? Falei para o chefe de departamento que eu queria sair. Ele falou, mas você não pode. Por quê? Você aqui é uma universidade federal, você é um professor concursado, estável. Nenhum professor nunca pediu demissão daqui, não. Falei, mas companheiro, como é que a gente faz para sair daqui então? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, antes não tem jeito, não tem nem o formulário para a gente mandar para o MEC. Falei, se é uma questão de formulário, vamos fazer um aqui agora. Foi um prazer conhecê-los, foi bom enquanto durou, né? Fui. Isso tem 37 anos, né? Então, boa parte dos ouvintes aí não era nascido ainda, né? Dos nossos telespectadores. Então, como eu queria ser um educador, eu criei, junto com um grupo de amigos, uma instituição de aprendizagem para aprender. E dei o nome a ela de Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, né? Então, para isso que ela existe, né? E eu percebi desde o início que para aprender você tem que fazer perguntas. Perguntas que te tirem do lugar, que te leve ao não feito ainda. Isso que é aprender, né? Se você quer aprender o novo, aprender o velho, conhecido, você não precisa nem sair do lugar. Ele vem até você. Mas se você quer ir em busca do novo, você tem que ir em direção a ele. Eu sou um apaixonado pela obra do Guimarães Rosa, literalmente. E eu descobri uma carta do Guimarães, com os conhecidos dele, que dizia que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Falei, se existe a capital da literatura rosiana, eu quero morar lá. E aí eu me mudei para essa cidade, a 170 quilômetros de Belo Horizonte, atrás dos personagens do Guimarães Rosa. Não os encontrei, obviamente, mas o que eu mais encontrava no sertão de Minas era criança, uma meninada enorme.
Eu falei, gente, tem menino demais aqui, né? Da onde é que sai tanto menino aqui nesse sertão? Eles falavam, menino sai da onde sai menino, ninguém inventou outra fórmula, não. Mas aqui tem demais, por causa do piqui. Falei, o que o piqui tem a ver com isso? Não, o piqui é estimulante, afrodisíaco e tal. Depois eu aprendi, né, que é uma questão ambiental. Se você não desmatar o cerrado e se o piqui der 3 safras do ano, a população tende a aumentar 3 vezes, né? Porque todo mundo sabe, para catar piqui tem que ir para o meio do mato, né? 9 meses depois apareciam os piquizinhos, né? Eu falei, bom, de onde eles vêm eu já sei. Eu quero saber para onde eles vão, porque não havia escolas suficientes para tanta criança. E quando havia escolas, os meninos não permaneciam. Entravam para ficar 4 anos, ficavam lá 6 meses. Eu falei, mas esses meninos vão crescer e cadê? Né? Aonde é que está a escola? Né? Se eles não permanecem nas que têm e não aparecem. E aquilo começou a me angustiar. E um dia eu estava num programa na rádio da cidade, eu levantei a seguinte questão, que foi a primeira, talvez, de muitas que eu nunca mais parei de fazer. Será que é possível fazer educação sem escola? Ou será que é possível a gente fazer boa educação debaixo de um pé de manga, que eu vejo tantos aqui pela janela? Aí a repórter, ao final do programa, falou assim, e a resposta? Falei, eu não sei, mas se os seus ouvintes e essa comunidade quiserem me ajudar, quem sabe a gente pode encontrar a resposta. Marquei uma reunião, no dia seguinte compareceram 26 pessoas, fizemos uma roda para começar a falar disso. Apareceram pessoas, dona de casa, estudante, curioso, gente à toa, gente que estava passando na porta. Era um bando de gente. Não? No final da tarde nós não tínhamos nem começado a tocar no assunto, precisávamos de mais dias, 2, 3 dias, ficamos muitos dias. E ao final de, sei lá, quase 20 dias, conversando, eu percebi que nenhum de nós daquele grupo conseguia fazer uma projeção de futuro. Como é que deveria ser uma escola embaixo do pé de manga? Mas a gente sabia perfeitamente fazer uma leitura do nosso passado, da nossa experiência. Como não deveria ter sido a escola, a nossa, e como a gente gostaria que não fosse para o futuro. No final daquele tempo, tudo que eu aprendi, eu juntei numa folha, botei numa cartolina, e eu percebi que não tinha futuro. Tinha uma leitura crítica do passado. Não tinha nenhum objetivo a alcançar. Tinha uma lista dos não objetivos. Então eu transformei aqui nos não objetivos da educação. O que nós não queremos que aconteça com os filhos dos outros. Né? Eram pérolas, né, de coisas que nós ouvimos. Por exemplo, uma aula inaugural em Ouro Preto, a diretora da escola começou o discurso assim: bem-vindos, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Falei, meu Deus, onde é que é a porta de saída? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos página em branco, ela não entende nada de criança. Né? Outras era achar que os nossos conhecimentos são os únicos verdadeiros. Pensar a escola como um lugar onde se entra, mas não se aprende. Pensar a criança como um adulto que não cresceu ainda. É um listado de pequenas coisas. Né? Quando eu tirei aquele sumo, fiz aquele negócio, rodei no mimeógrafo, esse álcool, desse que suja a mão da gente, né, fica tudo roxo. Mandei para vários amigos, a maioria leu, não comentou, mas um dia eu recebi um telefonema de São Paulo, era o diretor-geral da Fundação Kellogg na América Latina, Dr. Marcos Kício, me chamou o telefone e falou, meu senhor, eu recebi aqui um projeto muito estranho, que o senhor me mandou. Eu falei, eu não mandei nada para ele, mas é um projeto estranho, porque é um projeto que tem não objetivos educacionais. Né? A nossa fundação é muito séria. Se eu for apoiar um projeto com não objetivo, o senhor vai ter não financiamento. Aí eu entendi a dele, né? Eu falei, se o senhor me apoiar, o senhor vai ter não resultados. O que você vai fazer aí em Minas? Eu falei, desaprender, não cair na vala, não fazer mais do mesmo. Né? Ele falou, bom, eu não posso apoiar um projeto com não objetivos, mas eu vou abrir na fundação um banco das ideias exóticas. O senhor vai ser o primeiro. Eu falei, muito obrigado. Faz o seguinte, o dia que você tiver aprendido alguma coisa, vem aqui, se você nos convencer. Eu voltei, chamei a turma e falei, tem um cara em São Paulo que está nos provocando, vocês topam? Sair da conversa, ir para a rua? O que a gente vai fazer? O que nós não vamos fazer está escrito aqui. Nós não podemos repetir isso. Se a gente não fizer isso, o resto é lucro. Como éramos 26, dividimos em dupla, éramos 13. Não era um ajudar o outro, não, é para um ficar de olho no outro, para ficar policiando, para não cair na vala. E nós fomos atrás das crianças, onde elas estivessem. Nas ruas, nas praças, nos quintais, onde, todos. E juntávamos onde eles viviam. E começamos a trabalhar com esses meninos. Fazendo roda, sentado no chão,
numa barraquinha de igreja, no fundo de quintal, numa praça, não importa. E daí é que começou essa experiência. Tudo que a gente fazia lá durante o dia, a gente voltava de tarde para sentar e reunir. Então, esse processo de ir, de voltar, da gente se policiar, ao final de 10 meses, né? Não dá para contar isso aqui, o dia a dia, teria muitos dias para gravar aqui, né? Eu fui a São Paulo, sentei com a diretoria da fundação e eles me perguntaram, e aí, como é que está lá? Eu falei, desaprendendo, cada vez mais. Agora eu conheci o poeta Manuel de Barros, ele diz, aquele que desaprende 8 horas por dia fica sábio, é o meu desejo. Um dia eu quero, né, para livrar do monte de entulho, de bobagem que a gente fica carregando sem necessidade. Mas aprendeu alguma coisa nesse tempo? Eu falei, muito. O quê? Nós aprendemos que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. Para que haja alguma coisa e para ser chamada de educação, tem que ter no mínimo 2 pessoas. Por isso que é plural, o eu e o outro. E educação não é o que eu e o outro carregamos ou trazemos, mas é aquilo que a gente troca. E a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem. Porque quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. Então, é pluralidade e é troca, é aprendizagem. O que mais que vocês aprenderam? Aprendemos que é possível sim fazer educação em qualquer lugar, né? Não precisa de escola. Em qualquer lugar você pode fazer boa educação, inclusive debaixo do pé de manga. Mas aprendemos mais, né? Que é impossível fazer boa educação se nós não tivermos bons educadores. Só bons educadores produzem boa educação. O contrário também é verdadeiro. Os maus educadores produzem caca pedagógica. E o nosso desafio hoje é descobrir onde estão os bons educadores. E nós percebemos que necessariamente eles não estão sendo formados por onde ou por quem deviam. Pelas universidades, os cursos de formação profissional, etc. E que nós podemos formar os educadores que nós precisamos nas comunidades por onde a gente for trabalhar ou atuar. Daquele dia em diante, eu ganhei o apoio da Fundação e durante 15 anos nós fomos construindo, a partir dessa experiência, a Escola debaixo do pé de manga, o projeto Sementinha, que trabalhou em vários lugares, no Lixão de Vitória, no Vale do São Francisco, foi para a América Latina, fomos para a África, né? Guiné-Bissau, Angola, em Moçambique eu trabalhei 9 anos na formação de educadores que trabalhavam com as crianças e os jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra, trabalhar no Lixão de Vitória, muito cano. A ideia era juntar as pessoas e a gente junto construir, né? Então, esse processo, a gente construiu a pedagogia da roda. Tudo começa e termina numa roda redonda, onde todo mundo se vê. Numa roda redonda não tem dono, porque todo mundo se vê. O centro da roda não tem ninguém, tem as ideias que nós somamos. E uma roda ela não faz eleição nem seleção. Numa roda ela produz consenso, porque só através do consenso você faz com que você não vai perder ninguém. Eu não posso perder as pessoas, não posso perder os meninos. Para não perder os meninos, eu tenho que pegar todas as ideias que eles trazem, canalizá-las e dar sentido para isso. Então, nós fomos sistematizando a nossa prática, né? E aí construímos a pedagogia da roda, que é construir uma pauta, a construção de consensos, né? Estabelecer essa dinâmica, né? E colocar planos, né? Então, à medida que a gente foi fazendo isso, nós aprendemos que para educar você tem que fazer perguntas, né? A segunda pergunta que nós nos fizemos, que esses meninos que passaram nas nossas mãos, um dia foram para as escolas. Só que eles iam para a escola formal e voltavam. Ah, não quero ficar lá não. Lá a gente não brinca, a gente não faz roda, a gente não conversa, lá só escreve, só dever, em fila. Eu quero ficar aqui. Falei, mas agora a hora é de ir para lá. Mas nós não queremos. A nossa pergunta é, será que é possível a gente construir uma escola tão boa, tão significativa, que os alunos, professores queiram aulas aos sábados e domingos e feriados? Ou tem que ser aquele lugar chato, né? Pode ser um lugar alegre, prazeroso, ou tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Depois passou por 6, né? E a pergunta que nós nos fizemos, os meninos podem aprender tudo que quiserem, que puderem aprender, no seu tempo, no seu ritmo, brincando? Como a gente não sabia a resposta, tem muito livro, né? Tem muito pé de página, tem muito autor, mas eu não quero ficar lendo esses caras. Queria aprender fazendo. Eu juntei na barraquinha de São Geraldo, lá em Curvelo, 120 meninos
de 7 a 17 anos. Falei com eles, meninada, vocês topam aprender tudo que vocês precisam aprender, que eu gostaria de aprender, mas brincando? Todos 100%, né? Claro que querem. Né? Perguntar para uma criança que quer aprender brincando é igual perguntar para um passarinho se ele quer voar. Né? E aí um gaiato falou assim, Tião, cadê os brinquedos para a gente brincar? Falei, não tem. Como é que a gente aprende sem brinquedo? Então, sem um brinquedo, eu falei, vamos fazer uma aposta? No dia que nós não conseguirmos mais inventar os nossos brinquedos, eu começo a comprá-los. Não tinha nada não, só tinha minha vontade de aprender um jeito novo. E começamos esse trabalho. Né? E eu refaço essa aposta há 34 anos. E eu nunca comprei, né? Porque eu nunca perdi a aposta. Porque nós nunca paramos de inventar. E sem nenhum discurso outro, nós fomos buscar naquilo que existe na comunidade, que não serve para ninguém. Chama-se lixo. Então, na cidade não tinha mais lixo. Nós aproveitávamos o lixo, levávamos, limpávamos a sucata, matéria-prima, para a gente fazer as coisas que a gente precisava de fazer. Inventar os nossos jogos, brinquedos e tal. Nessa experiência do ser criança, que era o nome da experiência, educação pelo brinquedo, tinha meninos de 7 a 17, então tinha meninos que estavam na escola, muitos, a maioria. No final do ano, todos os meninos levaram bomba na escola, todos, não passou um. Eu achei ótimo. A comunidade não gostou, pediram uma reunião comigo. Desceram os pais, os meninos levaram bomba na escola. Eu falei, engraçado, é que eles passaram com louvor. Não, se pudesse, eles iam morar aqui, eles não querem sair daqui. Eu falei, então o problema não é aqui, é lá. Nós fomos lá na escola falar com a diretora. Ela falou, mas o problema deles não aprenderem os conteúdos da escola é por causa do projeto. Eu falei, por quê? O que a gente tem com elas? Não, porque ela disse que aqui tem liberdade demais. Eu falei, lá não deve ter liberdade, é de menos. Não, mas ela disse que esse projeto só faz sentido se fizesse o reforço da escola. Eu falei, eu reforçar uma escola que dá bomba? Eu quero jogar uma bomba naquela... Né? Por que você não faz o dever escolar? Eu falei, dever é lá, aqui é o prazer de aprender. Não, a gente sabe disso, os meninos adoram. Eu falei, então o problema é com a escola, vão lá e mudam. Ela falou, mas eles não mudam, eles não saem do lugar. Aí um pai falou assim, Tião, o projeto dá diploma? Eu falei, não, o diploma é a escola que dá. Aqui dá conhecimento. Eu falei, meu filho precisa do diploma. Eu falei, então é truco. É lá. Aí ele falou, então os meninos vão ter que sair daqui por causa disso? Eu falei, agora você me botou numa sinuca de bico. Chamei minha turma e falei, como é que a gente faz para esses meninos aprenderem o que eles não aprenderam na escola? Brincando, ó, do nosso jeito. O que mudou? Tudo. Tudo. Porque nós mudamos. Tivemos que mudar. Nós olhávamos para os meninos e meninas no atacado. Nós tivemos que olhar no varejo, um por um. E aprender o tempo e o ritmo desse menino. Para saber onde é que era o ponto do doce para ele aprender as coisas. Era aprender o outro na sua inteireza. Então foi fantástico para nós. Tem uma ideia, o Deniston, por exemplo, tinha 11 anos, há 5 anos ele se matriculava no primeiro ano. Todo ano ele matriculava no primeiro ano, porque não aprendia as 4 operações. Falar, Deniston, você tinha que ganhar uma medalha. Você é repetente, resistente, né? Persistente e repetente. Vai gostar. Né? Por que você não aprende? E ele jogava dama, brilhantemente, mas não fazia as operações aritméticas. Um dia eu peguei um tabuleiro de damas, nas casas brancas e pretas botei números, com a tampinha de garrafa que eles jogavam, né? Eu botei sinais de mais, menos, de multiplicar, etc. E criei uma regra, só pode fazer ponto se você fizer uma conta. Não sei o que aconteceu na cabeça do Denis, que no instantinho ele fazia 3 vezes 5 é 15, 15 mais 3 é 18, dama. Me pergunta o que aconteceu, porque eu não sei. Eu sei que ele resolveu. Eu falei, encontrei a solução, falei, parcial. Meu jogo era ótimo, para somar, para diminuir, para multiplicar. Para dividir não dá, né? Divide 3 por 17. Vamos ficar aqui até amanhã, né? Fazendo conta de cabeça, não tem jeito. Precisava de criar um outro jogo. E assim nós começamos a inventar soluções e maneiras divertidas, gostosas, dos meninos aprenderem e dominando isso.
Então, esse processo foi nos abrindo uma outra perspectiva. Um dia o Rafinha, menino de 12 anos, chegou na escola, mostrou para a professora o dever, ela falou, quem fez para você? Ela falou, eu. Você não sabe? Né? Alguém deve ter feito. O professor tem uma mania, né? Sabe que os meninos não sabem, manda o dever, o menino copia, faz de alguém, quem fez para você acha ruim. Ué, não sabia. Por que você mandou ele fazer? Né? Tem esquisito. Não, tem um joguinho que nós inventamos, só acredito vendo. Ele falou, a professora quer ver o joguinho que nós inventamos. Eu falei, leva. Ele levou. Ela falou, como é que joga isso? Ele mostrou, ela falou, você podia deixar isso aqui, né? Para eu ensinar para os outros meninos burrinhos que tem na sala. Até hoje eu não sei quem são os outros burrinhos, né? Passado uns dias o Rafinha falou assim, a professora mandou perguntar se não tem mais. Tem, Rafinha? Tem. Leva. Ela passou a mão na sacola, colocou os vários jogos que eu tinha e levou para ela. Na hora que eu vi ele passando assim com um bornalzinho, é um embornal, mineiro chama bornal, né? Coisa de mineiro é de engolir palavras. Eu falei, esse menino vai abrir a porta da escola. Nós estamos entrando pelas portas dos fundos, ele vai abrir a porta da frente. Um dia chegou a professora com a sacolinha, vim devolver, tem mais? Eu falei, o que mais tem aqui é jogo, é invenção de soluções. Ah, porque eu tenho problemas disso. Eu falei, então traz os problemas, a gente senta na roda e resolvemos. Eles juntaram os professores, passamos uma semana junto com os meninos da própria escola e criamos 168 soluções diferentes para as dificuldades de aprendizado que ela tinha lá, nos vários conteúdos. Então, a partir daquele dia, nós nunca mais paramos e começamos. Então, esses anos nós já inventamos mais de 2.300 jogos. Um dia, uma amiga falou assim, Tião, isso é uma tecnologia educacional? Eu falei, não sei o que é isso. É uma coisa que você aplica 1, 2, 10, 20, 30 vezes. Funcionou, você bate um carimbo. Tecnologia. Falei, então vamos aplicar, né? E aplicávamos e avaliávamos. Então tem jogos que foram jogados, toda a rede pública da cidade, 6.000 vezes, foram avaliados individualmente. Aqueles que tiveram mais de 70%, nós separamos, carimbo. Tecnologia. Tiramos 90%. Depois nós fizemos mais criteriosos, diminuímos, passamos para... E aí, com isso nós descobrimos o seguinte, que nós tínhamos encontrado um jeito que os meninos podem aprender tudo que eles precisam brincando. A partir daí, um dia, um garoto mostrei para eles uma prensa de fazer queijo. Mineiro gosta muito. E aí ele falou comigo assim, ô tio, eu sei fazer isso. Falei, sabe nada? Ele falou, claro que eu sei. Falei, por que você sabe? Porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí? Falei, quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira, cara. Porque é só colar, pregar, juntar de outro jeito, bobo. Presta atenção. E eu prestei atenção, porque a minha função é prestar atenção nisso. Aquele menino me ensinou o seguinte, nós não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. Isso incorporou no nosso dialeto, como educadores. De quantas maneiras diferentes, inovadoras eu posso, 2 pontos, alfabetizar uma criança. Eu tenho mais de 80 jeitos diferentes, inovadores, que significa que nenhuma criança, em hipótese nenhuma, justifica-se ficar para trás, analfabeta, ou perder uma criança. De quantas maneiras diferentes, inovadoras eu posso tirar um menino da linha de tiro. Eu tenho 30. E aí você vai ampliando a encrenca, né? De quantas maneiras diferentes, inovadoras eu posso mobilizar uma comunidade por uma causa. Então, essas são as perguntas que nós passamos a fazer no CPCD. Né? Então, quando eu fui para o Maranhão há 10 anos atrás, é de quantas maneiras diferentes, inovadoras eu posso reduzir mortalidade infantil neonatal no Maranhão, né? Sem médico, só com população. Né? Então, nós construímos toda uma estrutura de projeto de mobilização de mais de 9.000 pessoas se envolveram numa causa. Então, quando se convoca isso, você traz as pessoas para esses desafios. Hoje, essas perguntas que nós nos fazemos é de quantas maneiras diferentes, inovadoras, eu posso construir um centro de excelência em educação do campo, no Vale do Jequitinhonha. Mas no Vale do Jequitinhonha, no Vale da Fome e da Miséria, eu falei, é lá que tem que ser um centro de excelência. Ou no interior do Maranhão, é possível. Ou em São Paulo, criar um centro de excelência em cuidados da primeira infância. O que significa isso? É quando você aprende, você olha para o território, você o aprende na sua dimensão.
Quais foram os procedimentos fundamentais aqui para a gente fechar essa conversa, né? Nós fomos treinados, todos nós, a olhar para o outro, olhar para a comunidade, né? Como a gente olha para um copo com água, né? Só que nós somos treinados a olhar para o lado vazio. Quando você olha para o lado vazio, você mede o que falta, você mede carência. Quando você olha e vê só o que falta, você vê que a solução está lá fora, porque não te interessa saber o que tem dentro. Quando você olha para o lado vazio, você mede o IDH. O IDH mede o lado vazio. Por isso que não há nada, tudo que é baseado no IDH não tem transformação, só tem reforma, porque a solução é de fora para dentro. Nós aprendemos a olhar para o lado cheio do copo. Não precisa ser muito, é o que tem na comunidade, é o que resiste, né? E o que está lá não é IDH, é IPDH, que é o Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano. Quando a gente aprende a fazer a leitura do IPDH de uma comunidade, que é a capacidade de acolhimento, de convivência, de aprendizado e oportunidade, você investe no lado luminoso e a partir daí você transforma, porque a transformação é sempre de dentro para fora. É convocar as pessoas por uma causa, então investir no que elas têm de melhor, que é a energia que resiste, né? E que são transformadoras. O que vier de fora se soma a um processo que vem de dentro. Então hoje a gente vive disso, atrás de boas encrencas, bons desafios, que possam mobilizar pessoas, comunidades, territórios, por causas que façam sentido para as pessoas viverem mais, com dignidade, bem-estar. Então, o CPCD se dedica a isso, né? Então, enquanto a gente tiver boas encrencas, bons desafios, nós temos razão de existir, né? Para fazer perguntas, para transformar um mundo melhor para todos e para sempre.